Em São Paulo, um motorista entrava com o carro na garagem de casa quando foi abordado por criminosos. A gente já abordou esse assunto aqui. No desespero, o homem fugiu com o veículo e quase atropelou um dos criminosos. Só que aí ele deixou uma pessoa para trás. Segundo especialistas, e a gente fala tanto sobre isso, mas é importante que você ouça de novo, que reagir a um assalto não é recomendado. A consequência podia ter sido muito pior. Repare nesse vídeo. Pouco antes das 6h30 da manhã, o motorista de uma van para em frente a uma casa, uma pessoa desce e vai destrancar o cadeado da garagem. Um carro branco passa e vira a esquina. O morador abre o portão e o motorista começa uma manobra para entrar de ré na garagem. Ele percebe a aproximação dos dois criminosos e reage. Acelera e na fuga quase atropela os assaltantes. Perceba que o rapaz que havia descido da van ficou para trás e não conseguiu fechar o portão para impedir a ação dos assaltantes. Ele até tentou correr para dentro da casa, mas foi perseguido e alcançado. Em segundos, os assaltantes deixam o local. A ação dos criminosos durou menos de 1 minuto. Depois de roubar o telefone celular da vítima que tentou correr para dentro de casa, eles ainda tentaram roubar o veículo que está ali na garagem. Como desistiram, eles subiram novamente a rua e viraram aqui essa esquina. O carro usado no crime estava estacionado bem aqui na frente. Foi o mesmo veículo que eles usaram para fugir. O motorista que reagiu à ação dos assaltantes é estrangeiro e pediu para não mostrar o rosto. Ele contou que havia trabalhado a noite toda e estava chegando em casa acompanhado de um funcionário. Mesmo antes de parar o carro, eles já desconfiavam que tinham sido seguidos. Quando estava perto daqui, chegando em casa 2 quadras para baixo, tinha um carro branco aí ligado. Aí então quando eu passei, o cara já abre atrás de mim. Então na hora eu já percebi já. Então por isso que quando eu cheguei, fiquei parado aqui, ligado o carro, tudo. O motorista contou que ficou nervoso quando percebeu a aproximação dos assaltantes. Quando eles perceberam que não conseguiram, então eles foram embora, porque como eu já fugi, né? Porque já na hora liga para a polícia, na hora. De fugir, der a volta, liga para a polícia. Esse não é o primeiro registro de vítimas que reagem à abordagem de criminosos. Em um outro caso, uma mulher foi agredida pelo assaltante, de moto, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A vítima sai correndo e decide jogar a bolsa no quintal de uma casa para tentar evitar o roubo. O assaltante fica furioso com a atitude. Ele tenta atropelar a mulher e chega a bater no muro. Depois puxa a vítima pelos cabelos, chuta e dá vários socos. A mulher ainda é arrastada pela rua. Nesse outro flagrante, um casal passeia com um cachorro. De repente, surgem 4 assaltantes em 3 motos. O casal ainda tenta fugir, mas é cercado pelos criminosos. Um deles aponta uma arma. A mulher segura o cãozinho. O homem é obrigado a ficar de joelhos. O trio levou os celulares e as carteiras deles. Ações criminosas cada vez mais frequentes têm mudado as atitudes de algumas pessoas. Elas reagem aos assaltos, com medo de perder celulares e outros bens. A gente fica meio assim, né? Porque, querendo ou não, a gente batalha para conquistar essas coisas, aí chega alguém e tirar. Se eu sofresse, eu ia entregar o que eu tenho, o pouco, que pra gente é muito, mas a vida é muito mais importante que os bens materiais. Esse especialista explica que os criminosos costumam procurar vítimas sozinhas e em locais com pouco movimento, e que reagir nunca é a melhor opção. As pessoas normalmente, quando são ali abordadas, é natural que ela, às vezes, demonstre alguma ação como proteção, é um senso de proteção. Mas a reação nunca é importante, porque existe um caso ou outro que até deu certo, mas a grande maioria não dá certo. E eles são realmente descontrolados e podem gerar uma ação maior. No caso da mulher que jogou a bolsa no quintal de uma casa, por exemplo, a reação dela poderia ter terminado de forma trágica. Veja que você tem, muitas vezes, uma ação onde vem um óbito e o criminoso não levou nada, justamente pelo senso da afronta.
afrontou, ele se sentiu ali realmente, resistiu uma ação dele e ele gerou uma ação muito maior, que foi às vezes até atirar, né, e aí veio o óbito. Então não é recomendado realmente que a gente reaja num tipo de situação dessa.